verificar. Eu acho que está muito alto, não sei onde que é, mas eu acho que está muito alto. Irmãos, vamos lá, Alexandre, por favor, irmão. Salmo de número 91. Salmo de número 91. Sumiu da igreja, né, irmão? Vocês somam. Eu falei, vou lá ver como é que está esse povo aí. Sumiram aí. Mas esses dias que vocês não estão me vendo aqui, igreja, apenas uma sexta-feira eu não fui à igreja. Desses todos os dias, apenas uma sexta-feira e um domingo é que eu não fui na igreja. Eu estava, viajando, mas a esposa, o resto eu estava na igreja. Talvez não aqui, mas estava na igreja. E por onde eu estava, o pastor Mateus sabia por onde eu estava. Sempre relato para ele por onde que vou. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos, como eu sei que todos são crentes, independente da religião, todos creem em Deus, vão ser sinceros comigo. Quantos em casa têm a Bíblia aberta no Salmo de número 91? Levanta a mão, deixa eu ver. Todos que em casa têm uma Bíblia aberta no Salmo de número 91, levanta a mão. Mais alto para me ver. Mais alto para me ver. Alguém trabalha em algum local, Deus abençoe, pode baixar as mãos, obrigado. Alguém trabalha em algum local onde a Bíblia está aberta no Salmo de número 91, levanta a mão, deixa eu ver, por favor. Ninguém trabalha. Talvez seja o amuleto mais usado pelo povo cristão. É o Salmo de número 91. Porém, se nós formos observar dentro do Salmo, talvez seja o menos praticado por nós cristãos. Talvez seja o Salmo menos vivido por nós cristãos. Fui pregar esses dias numa igreja e desafiei. Quem sabe o Salmo de número 91 de cor? Se eu chamar aqui à frente, vai falar tintim por tintim, como é o Salmo 91? Se eu chamar, você vai falar? Quem vai? Vai falar o Salmo inteirinho para mim. Quem que se dispõe? Já apertou, né, irmão? Vai, Cristina. Mas sabe? Quem quer vir falar sem ver na Bíblia o Salmo 91? É difícil, né, irmãos? Vamos lá. Salmo de número 91, versículo 1. Eu só vou ler esse, viu, irmãos? Eu não sei de cor não, viu, irmão? A segurança daqueles que se refugiam em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Onipotente. Como é que é? Está vendo que eu sou fraco, irmão? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Quem é que pode descansar na sombra do Onipotente? Quem habita. É só quem habita. Aqui começa a mensagem, igreja. Não adianta, não é para vocês aqui não. Vocês aqui eu sei que vocês vivem. Mas eu vou dizer para vocês, não adianta uma Bíblia aberta se não habitar na presença de Deus, irmão. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Não vai. Pode deixar aberta, a página ali vai ficar amarelada, empoeirada. Não adianta. O que faz a diferença é habitar com Deus Todo-Poderoso. Aí lançaram a campanha, derrubando as fortalezas do inimigo. É isso mesmo? Foi a irmã Silva que deu a ideia, não foi? A Susana falou, fiquei pensando. Não, tudo bem, é só para nós, né? Onde que ela arrumou essas muralhas dentro de Salmo 91? Fiquei pensando, rapaz. Rapaz, eu pensei, pastor Mateus, falei, eu vou lá na missionária. Falei, rapaz, mas não tem como, hein? Eu ir lá na missionária perguntar, mas se Deus me convidou para pregar, Deus vai revelar, ué. Aonde que estão essas muralhas dentro de Salmo 91? Agora, irmãos, dentro da presença do Senhor, nós estamos cercados, como essa imagem aqui, olha. É um ganso, né? Imagino que é um ganso ou um cisne. Vocês que conhecem mais aí de botânica, vai saber me dizer.
Os seus filhotinhos estão ali, ó, todos protegidos. Mas se algum sair de lá, irmãos, ele vai ficar protegido? Não, não vai. A maioria, irmãos, que sair da presença do Senhor, será devorado pelo inimigo. Essa é a realidade. A maioria dos que saem da presença do Senhor é devorado pelo inimigo. Qual que é o animal mais feroz dos pântanos? O crocodilo. Rapaz, aquilo dá uma ninhada, senhor Duarte, de muitos jacarezinhos, de muitos crocodilos. Mas apenas 10% chega à sua fase adulta, porque é devorado por animais, naquele momento, maior do que eles. O maior animal, o mais feroz, o temido, é comido, irmão, quando está longe do seu pai e da sua mãe. Agora imagine nós, quando saímos da presença do Senhor, estamos num culto de libertação. Num culto de libertação. Quem faz campanha de libertação está fazendo uma campanha para ser liberto ou em oração para libertar alguém da família. Sim ou não? É, ué. Eu vou numa campanha do avivamento. Eu estou sugerindo o quê? Que eu estou morto. Simples assim, irmão. Não tem que rodear toco. Eu vou participar da campanha do avivamento. Uai, avivar o quê? Aquilo que morreu. Você consegue dar vida a alguém que tem vida? Não. Ele está vivo e pronto. Ou ele está morto e pronto. Então nós temos que começar a entender que a partir do momento em que não estamos na presença do Senhor, aí as muralhas nos cercam. Aí as colunas do inimigo começam então a levantar e cercar-nos longe da presença do Senhor. Mas por quê? Nós escolhemos sair da presença do Senhor. Pastor Elivaldo, na terça-feira retrasada, deu um estudo aqui, ele falou aquele versículo. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Não tem isso lá na Bíblia, irmão? Olha, não foi vocês que me escolheram, disse Deus, Jesus, mas eu escolhi a vós outros. Aí eu falei no seminário na segunda-feira. Deus, com a sua onisciência, ele sabendo de todas as coisas, ele tirou, isso é só na minha cabeça, ele tirou par ou ímpar com o diabo. Presta atenção, igreja, que eu vou dizer. Ele tira par ou ímpar com o diabo. Ele já sabia o que o diabo ia colocar, então ele escolheu o que ele ia ganhar. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele sabe cada pensamento meu e seu, antes mesmo de executar esse pensamento. Ele vai colocar 2, eu vou colocar 1, vou ganhar, ué. Par. O diabo pediu par, Deus pediu ímpar, par, ganhei. Aí o diabo falou assim para ele, quem que você escolhe? Eu escolho todo mundo. Todo mundo é meu. Pronto, ele escolheu. Deus escolheu a cada um de mim, a cada um de nós que estamos aqui nessa noite, para Ele. Agora o que faz a diferença é que quando começa o jogo, o diabo fica de lá nos chamando. Vem para o meu lado, vem para o meu lado. Aí quando nós saímos da presença do Senhor, o devorador vem e nos abate. É assim que acontece, igreja. Deus, através do seu Filho Jesus, com sangue derramado na cruz do Calvário, conquistou cada um de nós, irmão, para Ele. Agora, o que faz a diferença em sair da presença do Senhor, não é esse sangue, é o desejo por outras coisas, além da presença do Senhor. Vocês estão entendendo mais ou menos o que a mensagem está querendo dizer, igreja? Que enquanto estamos guardados debaixo das asas protetoras do Senhor, aí nós estamos bem. Paulinho, mas onde que é esse esconderijo do Senhor? Estamos brincando com um pique-esconde. Aonde que é esse esconderijo? É lá no céu? Não, irmão, lá no céu não vamos precisar de esconder. Lá no céu nós teremos a presença bendita e maravilhosa dele 24 horas só por dia, irmão, porque lá não vai ter noite, lá não tem treva, lá não tem escuridão. É a presença, a glória do Senhor que ilumina aquilo ali a eternidade inteira. Com coisa que a eternidade tem fim, por toda a eternidade. Agora, irmãos, a partir do momento em que tomamos a nossa ação de sair da presença dele, acabou. A igreja, presta bem atenção na pergunta que eu vou fazer. A igreja é onde devemos nos esconder? Sim ou não? A igreja, eu vou dar a chance para vocês de novo. A igreja é o local aonde nós devemos nos esconder? Sim ou não? Não.
A Bíblia não fala, olha, vocês que escondem dentro da igreja, vocês que vêm em todo culto, e vocês que leem a Bíblia, e vocês que jejuam. Não, é na presença do Senhor. A igreja, sim, é uma extensão de nos fortalecer, de nos revigorar, mas é na presença dEle. Não existe um lugar físico, não existe um local, um amuleto em que nós nos escondemos, não. É na presença dEle, porque quando estamos na presença dEle, irmão, não fazemos coisa errada. Ou fazemos? Não faz. Na presença do Senhor, não. Quando nós queremos fazer alguma coisa errada, nós vamos para longe do Senhor. E a Bíblia é bem clara. O que faz separação entre Deus e o homem é o quê? O que faz separação entre Deus e o homem é o quê? É o pecado. Não tem como, igreja. Não tem como estarmos na presença do Senhor e pecarmos. Talvez se nós vivêssemos apenas diante desse ambiente, no que se diz cristão, se nós ainda formos aquelas comunidades como eram antigamente, que era uma cidade toda cercada, e que ali tinha o comércio local da igreja, ali tinha o hospital da igreja, ali tinha a escola da igreja, e vivêssemos apenas naquele ambiente, talvez seria um pouco menos difícil viver na presença do Senhor. Porque nós estamos inseridos num contexto onde que apenas as coisas do Senhor é lida. Mas a partir do momento em que saímos disso, as coisas não são mais como imaginamos. Discipulando 2 jovens, um adolescente e uma jovem para o batismo. E eu falei para elas, Léo, cadê o Léo? Cadê o Léo? Deve estar resolvendo alguma coisa. Deve estar fazendo alguma coisa, Eu falei para elas, Léo, para 2 adolescentes que estão fazendo o discipulado. Eles não vêm à escola dominical porque não foram ensinados a vir à escola dominical. Eles não participam no culto jovem porque eles não foram ensinados a participar do culto jovem. Mas eu falei para eles, pastor Gils, quer força? Quer trazer papai e mamãe para a igreja? Começa a vir vocês à escola dominical. Começa a vir vocês ao culto jovem. Eu vou passar o nome de vocês para o Léo, para adicionar vocês no grupo de jovens do WhatsApp, para que haja um contato. Porque, irmãos, apenas o contato de igreja é insuficiente para vivermos num ambiente onde as coisas de Deus têm que funcionar. Eu não vou na igreja sexta-feira porque é campanha. Mas não vem pagar o preço, irmão. Só vem na sexta-feira esperando a bênção. Pode até ser abençoado, pode ser curado, pode ser liberto, mas é diferente do habitar eternamente na presença do Senhor. É diferente, irmão. Agora, irmãos, longe da presença do Senhor, tudo vai mal. Como as coisas vão mal. Como as muralhas, irmão, que aparentemente não são tão grandes assim, elas se tornam intransponíveis por nós, porque estamos longe do propósito do Senhor. Eu não estive aqui na sexta-feira, a 4ª semana que o pastor Fábio pregou, mas graças a Deus e ao irmão Alexandre, está na internet. É só ir lá e olhar, irmão, as pregações. O pastor Fábio pregou nessa posição. Ele disse que uma coluna, uma fortaleza, uma grande muralha, ela não é colocada a muralha. Não, ela é feita pelo alicerce e tijolinho por tijolinho. Foi assim ou não foi que ele pregou? Foi, eu vi, ué. Está lá na internet. Olha que coisa boa a internet, irmão. Às vezes, irmãos, um problema tão pequenininho, que com o Senhor talvez passaria desapercebido, sem o Senhor se torna uma grande muralha nas nossas vidas, porque estamos longe da proteção eterna do Senhor. Esses são os grandes obstáculos da vida. Os grandes obstáculos que tiram homens e mulheres da presença do Senhor e do propósito do Senhor. Então essas fortalezas se erguem diante de nós e nós não temos forças para passar, porque estamos longe do Senhor. Perdemos essa proteção porque fugimos da presença daquele que nos criou para louvor da sua glória. E a partir de então estamos dando louvor a outro Deus que não é o Deus criador dos céus e da terra. Para quebrar muralhas, para arrebentar essas fortalezas, nós temos que voltar ao princípio de todas as coisas, que é amar ao Senhor acima de todas as coisas nessa terra. Porque o que nos tira da presença do Senhor? O que separa uma igreja, o que separa um povo, o que separa uma família, o que separa um indivíduo da presença do Senhor? É os desejos que habitam dentro de mim e dentro de você, que longe da presença dele é maior do que o temor do Senhor.
Estão conseguindo entender a mensagem, igreja? Estão conseguindo entender a mensagem? Para derrubar essas fortalezas, há necessidade de reconhecermos que estamos longe do Senhor. Que estamos longe da vontade dEle para as nossas vidas. O salmista diz, como é bom estar na presença do Senhor, a esconder no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Este salmo, igreja, ele começa com o salmista falando para outras pessoas. Olha, eu vou ler para vocês aqui, ele diz assim, o segundo, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Está falando para ele, ele começa falando para ele, porque Ele te livrará, Ele sai dele e passa para um povo. Olha, eu vou me esconder e Ele vai me livrar. Agora ele começa a falar para outras pessoas. E ele diz assim, ó, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro, e a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole no meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, agora ele já volta para o Senhor, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Aí Deus entra no negócio. Porque tão encarecidamente me amou, é Deus falando agora. Também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele fala para si mesmo. Ele fala para uma congregação e depois é o próprio Deus que entra no salmo. Será que já tínhamos separado essa passagem, igreja? Será que já tínhamos lido o Salmo 91 sobre essa perspectiva? Agora o que ele fala no finalzinho, que muitos de nós pulamos. Apenas está aberta a nossa Bíblia e nós passamos por ela. É muito bom saber que estamos escondidos. Eu vou brigar hoje, irmão, só um exemplo. Vou brigar com ninguém, não, irmão, até porque eu não tenho tamanho para brigar com ninguém. Eu vou brigar com alguém maior do que eu. Eu vou levar o pastor Gilson aí. O pastor Gilson vai me proteger, irmão. Essa é a lógica, né? Amigo meu vai me proteger. Irmão, como é que eu saio para brigar, irmão, desguarnecido? Como é que eu saio para lutar, irmão? Se não tiver alguém forte do meu lado, Deus está nos dizendo, pode fazer o que vocês quiserem. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. É muito bom saber isso, igreja. Saber que Deus está do nosso lado, que Deus está nos guardando. Mas o Salmo descreve uma passagem que poucos de nós prestamos atenção, o 15. Ele me invocará, dizendo o Senhor, ó, Ele irá me invocar, e eu lhe responderei. Bonito, né, irmão? Ah, vocês podem me invocar, que eu vou responder vocês. Estarei com Ele na alegria. Aonde? Dias difíceis vêm para mim e para você. Mesmo escondidos, né? Vocês estão me vendo aqui, porque agora é aberto, né, irmão? Mesmo escondido aqui, irmãos, ó. O dia da angústia vem. Os dias difíceis vêm. Os dias de desistir, vem. Os dias de desanimar, vem. Os dias de não querer pregar mais, vem. Os dias de não querer cantar mais, vem. Os dias de querer não ter mais amigos, vem. Os dias de querer abandonar emprego, vem. Os dias de querer abandonar a família, vem. Os dias de querer abandonar os filhos, vem. Mas se estivermos na presença do Senhor, Ele nos guardará. Fiquei pensando, eu preciso de uma referência de um homem na Bíblia, para poder, então, contextualizar essa passagem, de como que uma pessoa se escondeu na presença do Senhor, e agora passa dias e noites terríveis longe da presença do Senhor, mesmo estando envolvido com as coisas de Deus. Eu preciso desse personagem. Eu preciso dessa pessoa. Eu preciso, Senhor, que o Senhor confirme comigo. E eu tenho por costume, igreja, de que quando sou convidado a ministrar em algum lugar, a pregar, a trazer a palavra do Senhor, eu tenho por costume, para as cidades onde que eu vou vender, onde que eu vou trabalhar, eu começo a fazer a pregação ali em cima da moto, ou atrás do volante do carro. Eu começo, não é um ensaio, é
contextualizar na minha mente o que Deus quer passar para a igreja. Então eu comecei essa pregação na quarta-feira. E comecei, e faltava o personagem. E faltava uma pessoa para provar para nós, irmão, que a partir do momento que saímos debaixo das asas de Deus, as coisas vão de mal a pior. Se com Deus é difícil, imagine longe dele. E me veio uma pessoa chamada Pedro. Um homem que teve uma promessa muito grande. Um homem cujo Deus chamou e fez uma das mais importantes tarefas a serem cumpridas, foi Pedro. Pedro era um homem forte. Pedro era um homem sisudo. Era um homem acostumado nos trabalhos diários como pescador. E pescador, como diz na Bíblia, não me lembro a referência, ele não pescava à beira-mar, ele pescava em alto mar. Ele enfrentava tempestades. Talvez passava dias, semanas, meses em alto mar. Era um homem que quando Deus o chamou, ele chamou porque sabia que Pedro era suficientemente homem para aceitar o desafio que vinha da parte de Deus. Porque quando nós somos convocados a fazer alguma coisa para o Senhor, irmão, ele não convoca um anjo, ele não convoca um super-herói, ele chama homens de carne, mulheres de carne e sangue como eu e você. O que faz a diferença é como vamos nos entregar nas mãos do Senhor. Pronto, está lá agora Pedro, o grande desafiador. Chega um soldado lá e ele então pega aquela espada. Não, você não vai levar o mestre, e corta a orelha de Malco. Eu estou com Deus e não abro. Eu estou com Deus e não abro. Discipulado, irmãos, para quem fez comigo, é muito engraçado. Não, agora, Paulinho, agora é só Deus. Não, Paulinho, não, pode me batizar que agora é só Deus. Quando você menos imagina, irmão, tão longe do caminho do Senhor, porque falou só no... sem ter que passar, irmão, de depender totalmente do Senhor. Pedro, não, Senhor, eu estou contigo. Por onde quer que o Senhor vá, eu vou. Ô, Pedro. Coloca lá, Alexandre, por favor. Angélica, por favor. O grandão, olha o que Pedro virou, irmãos. Olha o que Pedro virou. Uma batalha, um grande exército, uma grande muralha, diante de um simples gatinho. É isso que nos tornamos quando estamos longe do Senhor Jesus. Essas muralhas que eu vim a entender no decorrer do convite para pregar, que as muralhas é essa que tem a ver com o Salmo de número 91, que as fortalezas é essa que temos que derrubar e que muitas vezes não conseguimos, porque estamos sós, cercados e não tem nenhuma saída mais para nós. É esse o objetivo da campanha. A missionária Dalmira, ela no finalzinho da oração, falou assim, tira toda espírito de crítica, não foi isso que a irmã falou? Eu não tinha visto ainda, eu olhei aqui e fiquei observando. Colocou uma chave, colocou uma foto, aí teve uma irmã que trouxe a toalhinha, aí teve um irmão que veio cá e despejou um monte de chave, aí o outro colocou uma foto, aí teve uma irmã que colocou o álbum de foto, mas ela está com fé ou não? Sim ou não, igreja? Fé. É fé, igreja. Para derrubar as muralhas, nós temos que voltar ao princípio de todas as coisas e ter a fé. Sozinho nós não vamos conseguir, longe da presença do versículo 1 de Salmo 91, nós nunca vamos conseguir derrubar as muralhas. E Deus, irmão, longe de nós longe de Deus, Ele não vai derrubar as muralhas por nós. Precisa de uma atitude, precisa de uma ação de reconhecimento, que longe da presença do Senhor, eu não estou dizendo de desviado, irmão, não estou pregando aqui para desviado, eu estou pregando para uma igreja que confessa que Cristo morreu por mim e por você, mas que com o passar do tempo, nós tiramos os olhos dele e começamos a olhar para nós mesmos. Jesus, aonde o Senhor foi, eu vou. Se o Senhor morreu, eu morro. Pedro, mal sabe você que antes que o sol amanhecer, antes que o galo cante, antes da alvorada, você vai me negar por 3 vezes. Pedro era crente, irmão. Recém-convertido, no máximo 2 anos de crente. Jesus começa o ministério na terra de 3 anos, é batizado com 30, é levado à cruz com 33. Os discípulos não foram logo depois do batismo, há algum tempo. Pedro tinha no máximo 2 anos de convertido. Estava no primeiro amor.
Onde você foi, eu vou, Deus. Isso, ei, Jesus, o senhor não me conhece, não, Jesus. Eu sou crente mesmo, Jesus. Com coisa que Deus não sabe de todas as coisas, né, Carlos? O senhor não me conhece, não, Jesus. Eu estou disposto até a pegar em espada por você. E pegou mesmo, irmão. Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes você irá negar. Todos conhecem essa passagem? Tem como colocar para nós, irmã Angélica, essa passagem, por favor? Está lá no livro de Mateus 20. Mateus 26, versículo 69, que diz assim. Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo 69, que diz assim. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam, ele também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conhecendo tal homem. E logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente tu é um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou, e lembrando-se Pedro das palavras que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negará, e saindo dali chorou amargamente. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, disse o mestre. Que é isso, Senhor? O Senhor não sabe o que o Senhor está falando? Mas longe da presença do Senhor, negamos que de fato Ele é o Cristo Salvador da minha e da sua vida. Aí Pedro, irmãos, começou uma tortura psicológica em Pedro. Pedro começou a talvez ter o mesmo sentimento de Judas que traiu Jesus. Que Judas traiu e entregou. Pedro trai diante de todos quem já estava entregue. Porque se Judas não tivesse entregado Jesus, o próprio Pedro entregava ele. Eu não tenho nada não, é ele que diz que é o mestre, o rei dos judeus, o salvador, é ele que está falando aí, eu não sei de nada disso não. Mas Pedro começou a entristecer-se profundamente. E passou por aquele processo de Jesus sendo ali chicoteado, Jesus sendo ali esbofeteado, cuspido, uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, espinho, pasmem, mais de 12 centímetros de comprimento. Não era esse espinho dessas rosas que damos às namoradas, às esposas e às mães, eram espinhos verdadeiros. E agora Pedro está arrasado, porque não pôde estar com seu mestre. Ele saiu da presença do Senhor. A angústia que está no versículo 15 do Salmo 91, ele não conseguiu passar com o Senhor, ele teve que passar sozinho, porque a decisão de abandonar foi dele e não do Senhor. Deus avisou ele. Agora ele está longe do Senhor. E ele precisa de um contato novamente com esse Senhor. Mas aí as dúvidas começaram a pairar sobre a mente de Pedro. Será que o que Jesus falou é verdade? Será que ao 3º dia ele ressuscitará? Pronto, está Pedro agora mais confuso ainda. Talvez ao ponto, irmão, de fazer uma besteira e não acreditar mais nas promessas do Senhor. Jesus vai, é levantado na cruz, é morto, tira dali, enterra na sepultura. E com o passar dos dias, ele fica preocupado. Será que ele vai ressuscitar? Aí, muitas das vezes, igreja, e eu já falei isso para vocês e por onde que eu prego, eu tenho muito medo de pregar aquilo que Deus não me mandou pregar. E eu fico mais ou menos como que Gideão. Você coloca um trem do lado de fora e se amanhecer encharcado, eu acredito que é o Senhor. Aí só que o trenzinho estava encharcado, ou vice-versa. E no outro dia, se só do lado dele não tiver encharcado, eu começo a fazer prova do Senhor. E na terça-feira, eu já tinha ideia do que falaria, eu vim para a terça-feira do culto de ensino. E o pastor Mateus usou uma palavra que nós usamos ela diariamente.
Sinceridade. E eu já estava na minha cabeça a falar sobre o vaso. Aí o pastor Mateus foi e explicou o que era sinceridade. É uma palavra de origem latina, que as pessoas que faziam vasos, e algum vaso saía danificado, rachado, trincado, um leve arranhado, para não se perder aquele vaso, os vendedores passavam um tipo de cera, um tipo de resina. Então ele tampava aquela fissura, aquele rachado, aquele quebrado. Então ele era vendido como se fosse um vaso intacto. Aí eu fiquei pensando, quando o pastor Mateus falou isso, não duvidando dele, mas eu fui pesquisar. E de fato é. Com cera ou sem cera? Perguntava os compradores pelos vasos. Esse vaso, ele é com cera ou ele é sem cera? Se fosse com cera, irmão, ele era mais barato. Sem cera, ele era original. Muitos de nós, igreja, na nossa caminhada com o Senhor, nós colocamos dentro do vaso que um dia Deus nos formou, formou nós como um vaso, a semelhança de um vaso, para sermos cheios apenas da presença do Senhor, para termos garantido o versículo 1 de Salmo 91, ele se trincou. Colocamos coisas que não eram de Deus dentro de nós. Começamos a ocupar o nosso coração, que era totalmente do Senhor, com coisas que não eram do Senhor. E esse vaso, com o passar do tempo, ele foi ruindo. Então, o que acontece? Ele sai totalmente da presença do Senhor, mesmo inserido nas coisas do Senhor. Mesmo estando na igreja, lendo a Bíblia, louvando ao Senhor, participando das coisas do Senhor, vendo pregação pela televisão, ouvindo pelo rádio, mas estamos longe do caminho do Senhor. E precisamos, muitas vezes, voltar ao início de todas as coisas, para vermos o Senhor nos ajudar a ruir as muralhas que sozinhos nós não vamos conseguir, a destruir essas fortalezas que muitas vezes foram construídas e nós agora não conseguimos sair delas mais, porque estamos sozinhos e isolados, como está aquele gato ali diante de todo aquele exército de cães, se não me engano, pastores alemão. Precisamos de alguém mais forte do que aquele gato, para conseguir passar sobre aquela barreira e destruir aquela barreira que muitas vezes está na minha e na sua vida e nós não queremos reconhecer. Se coloque de pé, igreja, por favor. Não adianta, igreja, fazermos uma campanha de derrubar fortalezas do inimigo, se nós não reconhecermos que precisamos de Deus do nosso lado, que precisamos nos refugiar novamente debaixo das asas protetoras do Senhor. Não adianta encerrarmos uma campanha sem reconhecer que precisamos dele. E eu não estou fazendo aqui agora um convite para aceitar Jesus. Eu estou fazendo um convite para dependermos de um Deus que pode nos guardar de toda circunstância. Eles vão louvar um hino muito antigo. Esse hino é muito antigo. Deus colocou no meu coração. E à medida que eles forem cantando, se você quiser vir à frente, é só se você quiser, você receberá do Senhor a unção novamente para resistir aos dias maus. Vocês receberão novamente o nivelar de Deus sobre aquela base onde que é formado novamente o vaso. E seremos como um vaso novo na presença do Senhor. Pode cantar, por favor. Feche seus olhos. Por favor, feche seus olhos. Quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra
continuar aí. Igreja, olha para cá. Pedro passou dias difíceis longe do Senhor. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E num belo momento ele tem um encontro com o Senhor.